Eu não falei, eu pulei 2 passagens para terminar, tá? Eu nem chamo ainda. Segura aí que vai longe o negócio aqui, viu? Para ver que você é adventista, você não toma Red Bull, nem café. Então eu digo para você assim, segura aí, peça poder a Deus e vamos lá. Capítulo 14, verso 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a profecia edifica a igreja. Isso aqui comparado ao dom de línguas, é claro. Atos capítulo 15, verso 32, que é outra passagem que eu quero ver, diz o seguinte. Atos 15, 32, a palavra de Deus diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Ou seja, Judas e Silas, que eram profetas, consolaram e fortaleceram os irmãos na fé. Então, o dom de profecia também serve para isso. Outro ponto, quarto ponto, ponto importante: aperfeiçoar no serviço, unir e proteger a igreja. Aqui diz assim, a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com quem induzem ao erro. Efésios 4, versos 11 a 13. Ou seja, o dom de profecia, ele tem o objetivo, como diz aqui, de aperfeiçoar o serviço, unir e proteger a igreja. Ou seja, o dom ele cria uma espécie de parede de proteção, para que a igreja de Deus possa, desta forma, ser uma igreja vitoriosa. Além disso, nos últimos dias, a importância do dom profético, Paulo nos aconselha, em 2 Tessalonicenses 5, 19 e 20, a não apagarmos o poder do Espírito Santo. Ele fala, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é que vai manifestar o dom profético na vida das pessoas. Se eu não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, eu não vou ouvir o dom profético também. Isso é algo natural. O dom ele também se manifestaria próximo à segunda vinda de Jesus, como diz em Joel 2, 28 a 31. E acontecerá depois que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dom de profecia tinha que estar presente nos últimos dias. E nos últimos dias, você sabe disso, São Escola Sabatina tem mostrado, nos últimos dias, tem que haver um remanescente de Deus. Assim como havia um remanescente na Babilônia na época de Jeremias, assim como havia um remanescente também em Judá, remanescente esse que Jeremias buscava, guiado através de suas profecias. O remanescente na Babilônia era Daniel e seus 3 amigos, provavelmente só 3. Ali nas cercanias da Babilônia, em volta dela, todo aquele povo que o profeta Ezequiel proferia suas mensagens. E lá longe, lá em Judá, estava Jeremias, proferindo a mensagem que veio para o remanescente daquela época. E é claro, para os reis, para aqueles que não aceitavam também a mensagem, né? Mas nos últimos dias o remanescente está presente, o dom de profecia tem que estar presente com o remanescente. Nós já vimos anteriormente, para quem tem acompanhado aí, que Apocalipse 12 menciona um período de perseguição de 1260 anos, que culmina em 1798 depois de Cristo, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, a mandado de Napoleão Bonaparte. Após esse período, o remanescente então é identificado por 2 características, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 17: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Já Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito do quê? Da profecia. Lá diz, né, que João viu o anjo do Senhor, se prostrou na sua presença, e o anjo disse assim: não precisa se prostrar na minha presença, não, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O dom da profecia, o espírito da profecia. Tá? Então,
Isso aí era o testemunho de Jesus, segundo o que foi dito lá em Apocalipse 19:10. E esse espírito de profecia seria usado então para guiar o remanescente no tempo do fim. Agora, ele não se sobrepõe à Bíblia, mas clareia a sua mensagem. Então nós nunca podemos usar, irmãos, o dom de profecia, que é manifestado, nós já vamos mostrar aí na vida e obra de Ellen White, como substituto da Bíblia. Nunca. E nós vamos ver aqui algumas passagens onde o próprio Ellen White diz que a Bíblia deve estar sempre com primazia, a Bíblia está sempre em primeiro lugar. Além disso, como no período pós-bíblico, tem como objetivo clarear a mensagem bíblica, aplicando-a à vida diária. Esse é o objetivo do dom dos dias atuais, assim como no período pós-bíblico. Não pretende acrescentar nada à palavra de Deus. Veja o exemplo de profetas extra-bíblicos, por exemplo. O que são profetas extra-bíblicos? Profetas que foram reconhecidos como profetas na Bíblia, mas que não tem nenhum livro nela. Olha só quais são alguns exemplos. Natan, que advertiu Davi, Gad, Asaf, Salmos, por exemplo, Semarias, Eliezer, Obed, Miriam, a irmã de Moisés, Ruda, profetiza na época do rei Josias, João Batista, que batizou Jesus, Ágabo, Silas, que trabalhava com Paulo, Ana, né? As 4 filhas de Filipe, e ainda há outros não citados aqui. Há muitos profetas extra-bíblicos. Pessoas que foram profetas, foram reconhecidas por Deus, foram reconhecidas pelos autores bíblicos, mas que não tiveram nenhum livro na Bíblia. Então, não ter livro na Bíblia não significa que a pessoa não seja um profeta usado por Deus. Agora, como testar o profeta verdadeiro? 1 João 4 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, nós temos que colocar à prova. Agora, como colocar à prova os profetas bíblicos? Vamos lá. Primeiro, pelo menos 4 formas. A primeira delas, sua mensagem deve se harmonizar com a mensagem da Bíblia. Agora, também em Tiago, capítulo 1, verso 17.